Olá, pessoal! E agora, para a parte 2 da nossa aula, nós combinamos que íamos fazer um pouquinho sobre a didática da flauta doce. Na verdade, a gente iniciou a aula passada, mas agora a gente vai ter algumas dicas novas, tá? Como que eu posso iniciar a minha aula, né? Entrar numa sala, às vezes tem 30, 40, 28 alunos com a flauta na mão. É bem complicado, né? Então, a gente tem que fazer uma coisa mais chamativa. Então, você pode iniciar falando das partes da flauta, como a gente falou, de uma forma simples, através de um rap, através de uma parlenda, através de um jogo, né? Você vai falando e os alunos vão completando. Então, eu sempre falo que isso pode chamar um pouco mais de atenção com relação à flauta. Então, por exemplo, olá, meu amiguinho, muito prazer. Eu sou a Flauta Doce, venha me conhecer. Primeiro desmontada, vou mostrar que o som sai da janela, vem brincar. A gente viu na primeira aula que, se eu desmontar, sai som das partes da flauta desmontada mesmo. Então, aqui, a janela. Agora, com o corpo no lugar, qual mão eu uso para tocar? Esquerda em cima, direita embaixo. 3 em cima, 4 embaixo. E atrás fica o dedão. Cada dedo é um buraco, essa é a lição. Emita um som longo sem pensar. Não pense em notas, tá? Só som. E agora um som curto para acompanhar. Com qualquer nota podemos tocar. Se você ficou atento, vai aprender. Essa é a flauta doce, venha conhecer. Então, a gente pode fazer alguns jogos falando do nome, dos orifícios, né, para eles decorarem. E aí vocês podem fazer vários jogos. Outra coisa que funciona muito bem também, quando a gente está iniciando ainda, de repente só a nota si, ou só a nota si e a nota lá, só tem 2 notas, é o código Morse. Por quê? Ele tem o símbolo, né, de curto longo, né, que tem a bolinha e o tracinho, e você pode trabalhar nesse jogo com palavras, depois formação de frase. Então, vamos supor que eu quero formar uma palavra, eu faço. Eu toquei curto, longo. Então, letra A. Depois eu toquei. Qual é a letra? Longo, longo, letra M, entenderam? Então, vocês podem ir formando palavras. Então, a ideia é você tocar, né, no sentido de longo, curto, e eles têm que adivinhar quais são as palavras. Depois, no segundo momento, alguns alunos podem ser convidados também para fazer frase, né, de repente deixar um pouco mais difícil. Também tem os numerais, o ponto e vírgula, mas só as letras já é o suficiente para trabalhar bastante coisa. Pode ser memorização de nota, som longo, som curto, tá? Então, vamos supor que você quer fazer a bolinha para a nota si, o tracinho para a nota lá. Dando um exemplo aí. Então, vocês podem formar palavras, frases e outros sentidos também. Esse aqui, eu chamo de jogo dos pezinhos. Vocês podem fazer pezinhos com papéis coloridos e cada um vai representar digamos assim, uma figura musical. Não falando o nome de mínima, semínima, colcheia, mas sim no sentido de duração. Então, o aluno ele vai ter que andar no ritmo de acordo com a ordem que aparece os pezinhos. Geralmente, pé esquerdo, depois o direito, claro, né? Para ficar mais fácil. Então, eu bati uma foto aqui para vocês verem. Se a gente for ver aqui, ó, né? Eu escolhi o rosa e o azul e o amarelo, tá? Então, dando um exemplo. O azul é no sentido de ser mínimo, ele vai valer um tempo. Então, vai ficar tá. Aí, o amarelo é como se fosse a mínima. Então, como que ficaria? Tá, tá. Faz de conta que eu estou andando. São pezinhos, né? Tá, tá. E o rosa seria colcheia. Tá, 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 tá. Então, o que a gente pode fazer? Combinar, dividir uma turma, né? E uma certa parte da turma vai fazer a flauta. Aí vocês podem, por exemplo, fazer o si na nota azul, no pé azul, o sol no amarelo, o lá no rosa, e vocês vão escolher a cor que vocês quiserem. E um aluno é convidado a caminhar, de acordo com as flautas vão tocando, e andar na lateral, lógico, né, dos pezinhos. Ou pisar em cima dos pezinhos, caso você queira plastificar. Eu gosto de colocar na lateral. Então, ele vai fazer tá, 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 tá. E aí, a ideia é que ele vai aumentando. Vamos supor que ele errou, começa tudo de novo, ainda aumenta um pouquinho a sequência. Aí vem um próximo. E assim sucessivamente.
Os pezinhos dão muito certo no sentido de lateralidade, de atenção, de concentração e principalmente nessa proporção rítmica, né? Que eles estão caminhando. Você pode também marcar um pulso num tambor ou um instrumento que você queira e eles têm que caminhar dentro desse pulso. Ele não pode andar, tipo, correndo, tá, de qualquer jeito. Ele tem um pulso para seguir. E aí vocês vão colocando as regras e vai melhorando aí a participação deles também. Outra coisa que pode ser trabalhado com notas básicas da flauta, com 2 notas, 3 notas da flauta, completar trecho de canção. Então, eu coloquei aqui o exemplo do Seu Lobato, por causa de ser conhecida, mas vocês podem colocar qualquer trecho, como a gente fez o samba de uma nota só na primeira aula, um corcovado, que tem um começo rítmica mais complexa, mais poucas notas. Então, aqui a gente tem um trechinho da flauta e um trecho cantado. Por exemplo, Seu Lobato tinha um sítio e nesse sítio tinha um pato. Era pra lá, era pra cá, era pra todo lado. Então, ao invés do ia, ia, ou do som do animal, a gente substitui por notas. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. Então, aí faria a flauta aí, no caso. Eu escolhi essa tonalidade justamente por causa do si, lá, sol, né? Fica um pouco alto, mas é por causa das notas que são ensinadas, a sequência, geralmente, que a gente trabalha. Então, trechos de canções, há pequenos trechos, às vezes uma linha, uma frase de uma canção, já é suficiente para você trabalhar nota e ritmo. Outro exemplo simples, né? Uma brincadeira, eu chamo de picolé. Então, por exemplo, pique, pique, picolé, qual sabor você quer? Ah, eu quero de chocolate. Aí você pergunta, que nota? Aí eu vou falar, lá, chocolate. Tem 4 sílabas, então a gente vai repetir 4 vezes a nota escolhida e o sabor. Aí você canta de novo. Pique, pique, picolé, qual sabor você quer? Qual sabor você quer, Maxwell? Só para vocês entenderem como que funciona. Deixa eu lembrar as cores que eu Não, perdi a qualquer cor sabor. aqui. Fala aí o sabor. Ah, tá. É a cor, né, pra falar, né? Não, sabor. Tipo, sabor Morango, de morango. Que nota que você quer? sol. Sol. Então, como que ficaria? Morango. Eu repetiria o sol 3 3 vezes. vezes. Entenderam? É isso. Sim. Tá? Então, escolhe o sabor, escolhe a nota. Geralmente, é entre as notas que você está trabalhando, claro, né? A pessoa não vai escolher dó grave se a gente ainda não está usando as 2 mãos. Então, esse é o objetivo aqui da brincadeira do picolé, tá? Vamos passar para o próximo. Esse aqui é como se fosse uma história, parecido com o que a gente já fez na semana passada, que se chama A Galinha do Vizinho. Então, cada parte, né, cada personagem, digamos assim, da história, vai representar uma nota diferente. Então, a galinha vai ser o dó, a dona Zefa vai ser o ré, que é o cachorrinho com a boca aberta, e o galinheiro, várias notas juntas. Um som, um ruído qualquer, tá? Sem distinção de nota, não. Ok? Então, vamos lá. Quando eu falar a palavra galinha, vocês vão tocar o dó. Quando eu falar dona Zefa, vai ser o ré e assim sucessivamente. E vai ter uma novidade. Então, vamos lá. A galinha, um dia, resolveu se rebelar. Revoltada que só, com um grito estridente, fez mostrar a toda a gente que naquela função deprimente de botar ovo, não queria mais atuar. Mas foi aí que o galinheiro estremeceu. Pensando no que fazer, Dona Zefa logo
avô tomou a decisão. E então, a dona Galinha, que eriça pena, só mesmo em caldo quente e temperado, seu destino é a panela, pensou. E formou-se uma grande confusão. A galinha, com muito medo de ser cozida, pediu à dona Zefa perdão. E ficou quietinha, continuou a botar ovo todo dia, bem grandão. E aí, a gente vai fazer tipo uma paródia da melodia Pirulito que bate-bate. A galinha do vizinho tinha um sonho encantador, fugir do galinheiro e namorar o galo cantor. Um manto de estrelinhas a galinha então teceu, parecia uma rainha quando o galo conheceu. E aí, a cifra melódica. Se eu estou baseando em nota básica, vamos supor que eu tenho um trabalho com uma escala de dó, uma escala normal, de uma oitava, e o aluno está com dificuldade. O que eu posso fazer? Pegar uma melodia que utilize bastante aquelas notas. Então, no caso aqui, a gente fez como se fosse uma paródia, né, no Pirulito que bate-bate, está em dó maior. Como que vai ficar? Então, é uma melodia fofinha. A gente trabalhou o quê? Fez uma paródia. Vamos ligar o áudio agora, só um minutinho, por favor, para não dar eco aqui. Então, a gente fez uma paródia, ok? Trabalhamos uma história, trabalhamos identificação de notas e fizemos uma melodia bem simples, que é o Pirulito que bate-bate, em dó maior. Viram? Então, às vezes, pequenas coisas que a gente faz com notas, com poucas notas, a gente consegue um resultado interessante, tá? Eu vou dar um outro exemplo dentro da escala de dó aqui para vocês, que seria essa aqui, ó. É como se fosse uma melodia de um fantasma. Então, por exemplo, a gente pode combinar assim, o escuta, é como se fosse um sussurro. Escuta. Aí, esse barulhinho, tem alguém aí? Esse barulhinho, tem alguém aí? Aí, a resposta dos alunos. Acho que é um fantasma. Escondidinho, eu não sei. Ou acho que é um fantasma, sobe a escada e eu não sei. Então, vocês percebam que fez praticamente uma escala de dó. Aí, creque, 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 creque. Pode ser o barulho, por exemplo, de um lápis batendo na carteira. Pode ser uma imitação de um fantasma, entenderam? Então, eu faço uma pergunta, a resposta é a escala de dó dos alunos, né? Esse barulhinho, tem alguém aí? E depois pode vir a parte teatral, entenderam? Então, o que eu estou mostrando para vocês, que vai entrar numa próxima atividade, é como trabalhar a flauta numa questão didática com notas simples. Eu posso fazer com 3 notas, igual a gente fez ali o seu Lobato com Si-Lá-Sol, Picolé com Si-Lá-Sol. Eu posso trabalhar uma escala de dó maior dentro de uma história, dentro de um personagem, dentro de um contexto igual aqui, que foi uma subida de escalas de dó. Os alunos têm muita dificuldade no dó grave, não é uma nota fácil de tirar. E às vezes eu quero trabalhar a escala, mas aí toda aula fazer escala normal, eles enjoam. Então eu quero fazer uma coisa diferente. Então, a proposta aqui como instrumento musicalizador é justamente essa, é fazer e preparar desafios, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, vocês já têm o exemplo aí no guia, são os playbacks. Às vezes a gente pode tocar um ritmo de samba, um ritmo de jazz, que é o exemplo um pouco parecido com o swing, um sambinha, um ritmo super interessante, às vezes um baião, e a gente pode utilizar 2, 3 notas só, tá? Basta a gente saber fazer a contextualização. Então, eu vou pausar a gravação, né? Que se alguém quiser perguntar alguma coisa. E mais uma vez agradeço a presença de todos. Tá?
Eu quero é pedir desculpa